O primeiro passo para criar a planilha de produtos será inserir a tabela. Mas antes disso, vamos limpar toda a nossa planilha de produtos. Selecionaremos, iremos vir nessa borracha e limpar tudo. E antes de colocar a tabela, devemos analisar a quantidade de colunas que o cadastro do nosso produto deve ter. Então, vamos analisar e entender coluna por coluna. Colocaremos todos esses dados aqui na linha 4, tudo bem? A primeira coluna da nossa tabela será o tipo de material. Então, vamos tipo de material, onde esse tipo será preenchido por uma validação de dados e esses dados estarão na planilha de configuração de produtos. Como, por exemplo, podemos colocar material elétrico ou construção civil. Já na segunda coluna, nós temos a descrição do produto, ou se você preferir, nome do produto. Nome do produto. A próxima coluna será de unidade daquele produto, podendo ser diversas opções, como metro, metro quadrado, quilogramas, ou até mesmo somente uma unidade do produto. Para preencher esses dados, também será feita uma validação de dados de acordo com a planilha de configurações de produtos. Então, unidade. Na próxima coluna, teremos o valor unitário, ou somente valor do produto. Seria o valor em dinheiro ou reais necessário para comprar a unidade daquele produto. Valor unitário. O próximo campo é o endereço que aquele produto foi encontrado por aquele valor. Se você encontrar aquele produto em um site da internet, por exemplo, você pode passar o site. E falando em passar o site, eu vou te ensinar um macete bem simples para transformar um site qualquer em um link de uma forma bem rápida. Olha como é fácil. Vou agora para o site, irei copiar o link do site e com esse link copiado, vamos colocar agora aqui em endereço, Ctrl V. Ao copiar o site, não é colocado um link automaticamente. Então basta você clicar na célula e nessa barra de fórmula, clicar nela e clicar em outra célula. Ao fazer isso, o Excel vai perceber que aquilo que a gente está colocando na barra de fórmulas é um site. Então, vai transformar em um link. Então, você pode clicar, que será aberto automaticamente. Mas calma, se por acaso isso der errado, podemos ainda utilizar o botão direito e vir em Link. Em Editar Hiperlink, Remover ou Abrir. Nesse caso, como já tem, né? Caso não tenha, iremos utilizar a opção de Inserir Link. Beleza? E na última coluna, nós teremos a verificação. E nessa verificação, iremos analisar se todos os valores foram preenchidos. Se forem, será mostrado o item de OK, deu certo. Caso falte alguma coluna ser preenchida, será mostrado o ícone de erro. Com os cabeçalhos colocados, vamos inserir a tabela agora. Vamos selecionar todas essas células e inserir a tabela. Vamos vir em Formatar como tabela e escolher, por exemplo, essa formatação. Ao clicar, irá perguntar, minha planilha já tem cabeçalhos? Como você pode ver, já tem. Iremos clicar em OK. E pronto, nossa tabela foi colocada. Mas olhe agora o que acontece quando descemos a barra de rolagem. Você percebe que o nosso cabeçalho não continua? Ou seja, caso minha tabela cresça o suficiente para eu ter mais de 40 produtos e eu tentar colocar aqui um produto, eu não vou saber qual é cada coluna dessa. Por conta disso, vamos alterar a posição de congelar painéis. Ao invés de congelarmos apenas as linhas 1 e 2, e agora vamos descongelar os painéis e congelar, como já vimos, até essa linha 5, para congelar todas essas linhas na parte superior, que seria 1, 2, 3 e 4. Beleza? Então clicamos na linha 5 e congelar painéis. A gente já consegue ver a linha colocada para congelar. E agora sim, eu posso ir lá para, sei lá, linha 100, e aqui eu ainda vou saber quais são os dados da minha tabela. Pronto, vamos voltar agora lá para a parte superior. E antes de finalizar, vamos criar rapidinho a planilha de configurações de produtos. Vamos vir em configurações de produtos e aqui teremos as opções de tipos de material. Pularemos uma coluna e colocaremos desse lado unidades. Vamos colocar dois exemplos aqui. Materiais elétricos e, por exemplo, construção civil. Além disso, vamos colocar aqui mais algumas unidades. Na próxima aula, além de finalizar a formatação de configurações de produtos, iremos também adicionar outros tipos de unidades e aprender a fazer uma validação de dados dinâmica. Ou seja, de acordo com o aumento da quantidade de, por exemplo, os tipos de materiais, será feita uma validação de dados em produtos que, à medida que for aumentando esses tipos de materiais, também será aumentado a validação de dados.
automaticamente. E para fazer isso, iremos aprender duas novas funções. Com isso, eu te espero na nossa próxima aula. Primeiramente, vamos entender o que iremos fazer para preencher os nossos dados. Podemos fazer duas coisas. A primeira é uma validação de dados do tipo lista de forma estática, para preencher esses dados de produtos, tipo de material e unidade, como teremos em configurações, ou uma validação de dados dinâmica. Mas aí você pode perguntar, como assim, Rafael, de forma estática? Olha só, eu vou te mostrar agora o que seria de forma estática na prática. Mas antes, vamos finalizar a nossa planilha de configurações de produtos, tá ok? Primeiramente, vamos clicar nos cabeçalhos, selecionar pressionando o Ctrl e clicando na outra. Vamos colocar a fonte Century Gothic, tamanho 11, só que aqui nós colocaremos em negrito. A cor de fundo será preta e a cor da fonte branca. Além disso, vamos alterar a largura da coluna automaticamente de ambas e diminuir um pouco o tamanho dessa coluna C. Além disso, vamos aumentar um pouco o tamanho da nossa linha, selecionar esses dados, também esses, aplicar o alinhamento no meio e no centro. Antes de colocar as bordas, iremos fazer o seguinte também. Vamos colocar a ferramenta de congelar painéis nessa linha 4 para que quando desçamos, fique aparecendo na parte superior o que é que eu estou vendo, o tipo de material e as unidades. Então vamos lá. Vamos vir em exibir, no menu exibir, congelar painéis e vamos primeiramente descongelar. Depois vamos clicar nessa linha 5 e congelar novamente. Agora temos os tipos de material e a unidade congelados. Além disso, vamos preencher mais algumas unidades. Por exemplo, vamos colocar metro cúbico, quilograma, quilômetro, litro. E se você preferir também, a unidade do produto. Pronto. E nessas duas colunas, vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar elas, vir em página inicial, e a primeira coisa que colocaremos é a fonte Candara Light, tamanho 11. E para finalizar, colocaremos bordas cinzas. Viremos em mais bordas. Vamos colocar interno e externo, mas primeiramente temos que alterar a cor. Então, colocaremos interno e externo e OK. Por último, vamos colocar agora bordas também nesses cabeçalhos. Vamos vir em mais bordas. Colocar esse cinza. Escolher esse estilo e aplicar na nossa borda. Perfeito. Pronto. Agora vamos aplicar a validação de dados estática. Isso quer dizer que ela não vai ser modificada ao acrescentar algum dado aqui no tipo de material ou unidades. Ou seja, eu vou passar um intervalo de células fixo para a validação de dados. Então você pode pensar assim, Rafael, é fácil de resolver isso. Basta colocarmos um intervalo bem maior do que o atual. Aí já vai preenchendo automaticamente quando o usuário for colocando o dado. E cara, isso vai funcionar. Olha só como a gente vai fazer. Vamos vir em produtos. Em tipo de material, vamos selecionar essas células, vir em dados, validação de dados, colocaremos lista, e aqui vamos pressionar nesse botão, vir na planilha de configurações de produtos, e aqui selecionaremos, por exemplo, toda essa coluna. Então vamos lá, pressionar OK, e olha como vai ficar. Vamos ser sinceros, né? Colocar algo dessa forma não é tão legal. Isso para mim é no mínimo estranho. E além disso, pode acontecer também de, se por algum motivo você precisar cadastrar diversos tipos de material, não ser suficiente todas essas células. Ou seja, você teria que agora refazer toda a validação. Pensando nesse problema e estudando profundamente o Excel, eu consegui chegar em uma solução que faz isso dinamicamente. Ou seja, vamos preencher algum dado nesse tipo de material, nessas unidades, por exemplo, e automaticamente será acrescido uma linha a mais nessa validação de dados. Ou seja, a gente não vai ter todos esses campos em branco. Tudo isso, toda essa validação, o Excel vai fazer para a gente. Então preste bem atenção que utilizaremos esse conjunto de funções que a gente vai aprender agora várias vezes nesse nosso projeto 2. E para fazer essa validação de dados dinâmica, precisaremos aprender duas novas funções. Então vamos entender cada uma delas detalhadamente. Vamos começar da mais fácil, que é a função conte ponto valores. E como é nossa primeira vez utilizando essa função, vamos inseri-la utilizando a página de inserir função, pressionando o atalho Shift F3. Então procuraremos conte ponto, colocaremos em ir, e aqui vamos procurar conte ponto valores. Mas aí você pode ficar na dúvida, qual dessas duas funções, conte ponto num,
que é contar números, e conte.valores, qual utilizar, qual é a diferença dessas duas. E por que a gente decidiu utilizar nesse projeto conte.valores ao invés dessa conte.num. Então vamos entender rapidinho. O conte.valores vai nos retornar o número de células que não estão vazias em um intervalo. Por exemplo, vamos colocar conte.valores e aqui nesse valor 1, vamos passar, por exemplo, esse conjunto de células. Pressionar Enter e agora, como você pode ver, todos os valores são zeros. Então vai retornar 0. Agora vamos começar adicionando. Vamos dizer que esse primeiro é materiais elétricos. Agora você pode ver, já está contando os valores. Agora a gente tem um valor nessa nossa tabela. Vamos colocar outro. 2 e assim por diante. Ele conta os valores, não importando se seja texto ou número. Se eu colocasse um número aqui na minha validação de dados, por exemplo, vamos colocar aqui agora 10. Se eu colocar 10 aqui e voltar lá, e colocar agora o número 10, o número será contado. Entendido o conte.valores? É bem fácil. Já o conte.num vai contar a quantidade de células que possuem números no intervalo. Vamos com o atalho Shift e F3. Colocar essa conte.num e nela vamos passar exatamente esse mesmo intervalo. E agora olha só, aqui nós só temos um número. E esse número é o que está sendo representado por aqui. Ou seja, o conte.num ele só vai contar a quantidade de células que contenham números. Ou seja, se essa contagem tiver texto, como temos aqui, não irá funcionar. Com isso, entendido a diferença dos dois, se eu colocar um texto aqui, olha que legal. Somente o conte.valores é que vai ser acrescentado um número, que agora está em 4, vai para 5. Já o conte.num não irá. Beleza? O motivo de usar o conte.valores é por ele considerar texto na sua contagem, pois quando formos cadastrar os tipos de materiais, por exemplo, eles serão textos ao invés de números. Colocamos esse número só para entender o exemplo. E por isso, já vamos excluir. Então aqui excluiremos e pronto. Agora vamos para a segunda função, e ela é mais complicada do que essa primeira. Preste muita atenção agora para você não perder nenhum detalhe, tá ok? A função que iremos aprender agora é a desloc. Então agora vamos entender como ela funciona. Antes disso, eu vou limpar essas duas funções que já entendemos a diferença delas e por que vamos utilizar o conte.valores. Vamos inserir agora a função desloc. E como é nossa primeira vez, vamos utilizar a página de inserir função pressionando Shift F3. Aqui colocaremos desloc e procuraremos. Então, abriremos a página de inserir argumentos da função e vamos agora entender. E ao tentar ler essa descrição, retorna uma referência a um intervalo que possui números específicos de linhas e colunas com base numa referência especializada. Não nos ajuda muito. Para nos ajudar mais nessa explicação e te lembrar dessa ferramenta, eu vou utilizar esse link. Ajuda sobre essa função. Ao clicar, nós seremos redirecionados para o site dessa função. O site da Microsoft. E aqui nós vamos entender agora a descrição. A primeira coisa que nos diz é que retorna uma referência de um intervalo, ou seja, ela vai referenciar um conjunto de células e pode retornar uma célula ou um conjunto delas. E por fim, ela diz nos argumentos que você pode passar a quantidade de linhas e colunas que você deseja utilizar nessa referência. Vamos voltar agora para os argumentos, vamos fechar, voltar para os argumentos e entender um por um. Primeiro, essa referência. Como você pode ver na descrição, a referência é onde você deseja se basear o deslocamento. Nas linhas, vamos colocar quantas linhas de distância do dado de referência que colocamos aqui está o dado que você quer mostrar, que você quer fazer essa referência. Na coluna, agora são quantas colunas esse dado está de distância desse dado de referência. Esses dois são bem parecidos, só que um é linha e o outro é coluna. E lembrando um detalhe, que quando você colocar um valor negativo nessas linhas e colunas, você está na linha indo para a esquerda e na coluna você está indo para cima. Quando você coloca positivo, você está nas linhas indo para a direita e nas colunas para baixo. Bom, todos esses três primeiros argumentos que vimos são obrigatórios. Agora vem os dois opcionais, que é a altura e largura, só que esses dois são extremamente importantes para essa função. Esses dois são a quantidade de linhas que você deve considerar nessa referência que você vai fazer e a quantidade de colunas. Na altura, nós temos as linhas, na largura, as colunas. E cara, calma, eu sei que não ficou muito simples de entender simplesmente com essa definição teórica que eu te dei aqui. E é por isso que na próxima aula a gente vai dar continuidade já nessa função, no exemplo prático dessa função desloc. E vamos clarear totalmente a utilização dessa função importantíssima para a validação de dados dinâmica. Então, com isso, eu te espero na nossa próxima aula.